I think what Marx is saying is the emancipated laborer will want to abolish not the processes of technological change, not the processes of interchange in a global market. We don't want to withdraw from all of that. We don't want to go back from all of that. But what we want to do is we want to mobilize it for the benefit of all. And in other words, the decision as to whether this technology is a good piece of technology shall be based upon its capacity and its use. In other words, the kind of technology which actually it can be used by capital to simply consolidate its centralization and its power is not the kind of technology we need. The kind of technology which allows a better missile to be created by this country as opposed to that country so that you can lob missiles at each other, destroying each other, that is not what we want to do. Marx is kind of suggesting that in a class-bound society, what we have to do is to recognize the distributive consequences of that class and to recognize what it is that capital seeks in terms of its technological change. A loucura da razão econômica, capítulo 6, a questão da tecnologia. Diz David Harvey, para os capitalistas, as máquinas são uma fonte de mais-valia extra. Portanto, na visão deles, uma fonte de valor. Marx defende que isso não é possível. Máquinas são capital morto e, portanto, não produzem nada por conta própria. Parte do valor da máquina se transfere para o valor da mercadoria. O trabalho vivo e não o trabalho passado, que é o trabalho morto, é a única fonte de mais-valia. Bem, aqui temos um resultado que é paradoxo. Dependendo do tempo que isso é produzido, há uma maior mais-valia. E isso também tem uma questão que é o fetichismo da tecnologia. Ela conduz uma crença de que as coisas sempre terão que ser mais rápidas para se economizar trabalho vivo. Aí o Harvey vai puxar uma ideia muito legal do Marx, que é a seguinte. Eu vou ler aqui. A tecnologia, escreve Marx, em uma importante nota de rodapé do Capital, desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo imediato de produção da sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e das concepções espirituais que delas decorrem. Desvelar não significa determinar. Reforçando a ideia de que há uma crença que a tecnologia resolve tudo. Segue Harvey. Todos os 7 momentos, então vamos lá, tecnologias, relação com a natureza, relações sociais, modo de produção material, vida cotidiana, concepções espirituais e estruturas institucionais se relacionam no interior da totalidade do capitalismo, em um processo de evolução contínua, movido pela circulação contínua de capital que opera, por assim dizer, com o motor da totalidade. Desenvolvimentos em todos esses 7 momentos, todos autônomos e independentes, mas ao mesmo tempo sobrepostos e vinculados uns aos outros, podem conduzir a totalidade em uma outra direção. Pelo mesmo motivo, recalcitrância ou imobilidade em torno de qualquer um dos momentos podem atravancar transformações em processos que estão ocorrendo nos outros. Portanto, há uma relação imbricada, dialética desses 7 momentos com a totalidade, com o motor, digamos assim, da história, dos processos naturais e dos processos espirituais que estão, obviamente, permeando e alimentando todo esse processo, ou seja, essa totalidade. Bem, então como encaixar isso com as revoluções tecnológicas e aí particularmente ao momento atual que vivemos?
a essa revolução, não só nos costumes, nas questões morais, que isso aí é pouca coisa, nas questões concretas da comunicação, da internet, das redes sociais, da rapidez com que os transportes trazem as coisas para nós, né? Então a gente compra uma coisa hoje pela internet, amanhã está em casa. Ou seja, tudo isso faz parte da atual revolução tecnológica. Vamos a uma passagem de Harvey, na qual se constrói uma ideia histórica, né, para trazer para o momento atual. Diz assim: o capital se apropria dos processos e condições existentes e os transforma em algo perfeitamente ajustado aos requisitos de um modo de produção capitalista. O mesmo vale para as técnicas. Ele se apropria de antigas capacidades de cooperação e as combina em uma forma organizacional adequada à reprodução de uma classe capitalista que procura colher para si todos os ganhos de produtividade advindos da cooperação e das crescentes economias de escala. Em outras palavras, o capital vai se apropriar historicamente, não é, dos conhecimentos, da ciência, não é, das crenças humanas, e vai transformar tudo isso para uma certa classe que é a classe capitalista. Ou seja, é diferente daquela ideia de que há uma fartura, né, para o conjunto da população. Agora nós temos internet, agora nós temos uma revolução que é boa para a humanidade, etc. Não é bem isso, né, que a gente retira, né, dos achados históricos e daquilo que o Harvey está tentando evidenciar com a análise marxiana na atualidade. E Harvey arremata o seguinte: enquanto isso, o trabalhador se torna um indivíduo parcial, preso em uma função particular da divisão do trabalho sob o domínio da máquina, em vez de uma pessoa inteira, controlando seu próprio processo de trabalho. Então é aquilo que o professor Ricardo Antunes fala, né, da uberização, e de quanto todos nós estamos reféns dessa ideia aí maluca, né, do atual capitalismo, que nos engarrafa no trânsito e nos faz consumidores, meros consumidores, sem uma dimensão dessa totalidade humana. Bem, desde a época de Marx, a mais-valia relativa, que é aquele mais-valor retirado do incremento da produtividade, ou seja, de uma revolução tecnológica que aprimora certas máquinas e alivia, entre aspas, trabalho humano, desde essa época nós temos, portanto, a possibilidade do capital e dos capitalistas alavancarem seus negócios em níveis cada vez mais crescentes, que vai ser o problema central, né, dessa acumulação de dinheiro, de inutilidades, etc., que nós temos hoje. Finalmente, uma vez, diz o Harvey, que se tornou um negócio, a tecnologia fez o que todo negócio procura fazer: estender seu alcance, construir novos mercados e atrair investimentos de capital portador de juros, para sustentar e ampliar sua posição como próspera esfera de criação de valor e mais valor no interior da divisão geral de trabalho. Na época em que Marx escrevia, esse negócio estava ainda em suas etapas incipientes, formativas. No entanto, ele reconheceu claramente que as indústrias de máquinas, ferramentas e de engenharia mecânica, como o motor a vapor mais à frente, estavam destinadas a desempenhar um papel poderoso no setor de tecnologia por meio da criação de tecnologias genéricas. Mas,
na medida em que estava concentrado sobretudo no processo de valorização no livro 1 do Capital, Marx não chegou a investigar a fundo as novas tecnologias e formas organizacionais que estavam se desenvolvendo na realização, no consumo e na reprodução social, incluindo a reprodução da força de trabalho. Bom, é uma ideia que transforma, né, o processo histórico da época de Marx até os nossos dias numa espécie de crescente de tecnologia. Ou seja, da mesma forma que se acumula mercadorias, lixo, por exemplo, e outras mazelas do capitalismo, nós acumulamos tecnologia. E isso não é bom, porque a tecnologia ela vai produzir mais-valia, né? E na medida em que a gente tem mais-valia, nós vamos encher de dinheiro a sociedade, na qual alguns poucos especuladores, banqueiros, financistas, etc., pessoas muito ricas, etc., vão usufruir dessa mais-valia e, portanto, vão sempre apostar em novas tecnologias. Vamos lembrar aqui dos botões que foram apertados nos últimos 50 anos para acelerar todo o processo produtivo, né? Então, tanto na produção, mas também na reprodução, né? Os televisores, as máquinas, até tem geladeira que você aperta um botão e acende tudo e fala, e enfim, por aí vai. Finalmente, Harvey adverte para a questão do fetichismo da tecnologia. As indicações sombrias de Marx a respeito do pensamento e da política equivocada que derivam do fetichismo tecnológico demandam atenção. Por exemplo, é simplesmente ridícula a ideia de que a construção de cidades inteligentes, geridas por meio da mineração de vastos conjuntos de dados, possa ser a resposta para erradicar todos os males urbanos, como a pobreza, as desigualdades, as discriminações racial e de classe e a extração de riqueza por meio de despejos e outras formas de acumulação por espoliação. É contraproducente, se não contra-revolucionária. Cria uma névoa fetichista, uma grande distração entre o ativismo político e as realidades urbanas, os prazeres e os desafios da vida cotidiana que precisam ser enfrentados. Ou seja, vamos colocar o pé no chão e não sonhar com as tais cidades inteligentes que tudo fazem por meio de luzes, por meio de informações auditivas, músicas, imagens, cores, né, para erradicar, digamos assim, o lado sombrio da cidade, né, o lado preto e branco, da pobreza, da miséria e das coisas que a gente encontra à noite em muitas das grandes cidades.